No que a nova física do Dr. Kepp é diferente da física tradicional? É que a nova física dele se baseia na sua descoberta da inversão. Então, quando ele aplicou esse conceito da inversão na física tradicional, ele chegou à conclusão de que a física tradicional vê a energia vinda dos elementos materiais. Mas, na verdade, isso está invertido. Os elementos materiais é que advêm de uma energia, só que essa energia não é uma energia sensível. Então, por exemplo, tradicionalmente a gente acredita que a força de gravidade, que a luz, tudo vem de partículas materiais. Então, por exemplo, se a Terra tem gravidade é porque a massa da Terra atrai os corpos para a sua superfície. Mas, desinvertendo esse conceito, a gente vê que justamente onde não tem matéria, tanto é que existe a maior energia. O que a gente chama de vácuo, ausência de matéria, é que existe a maior energia de todas e a energia que sustenta tanto a matéria quanto as radiações observáveis. Os físicos pensam que as aeronaves voam porque sofrem sustentação do ar, e não que a vibração do motor entre em sintonia com a energia escalar, conservando-as em voo. Então, aqui entra uma dessas principais descobertas do Dr. Kepp desse livro Nova Física, que ele mostra então que não há nenhum elemento, seja ele energético ou material, que não esteja em constante vibração. E é justamente essa sintonia na vibração com a energia escalar ou essencial que proporciona não só que as aeronaves voem, como é o que mantém vivo todos os seres que existem no nosso universo. A energia constitui o início e o centro de toda a realidade. É interessante essa desinversão que o Dr. Kepp fez, porque hoje em dia todos os fenômenos são analisados mais pela matéria. Então, por exemplo, a gente tem energia porque come. A planta nasce porque ela já tem as células que vão pegando nutrientes da terra. Uma reação química ocorre só por causa de cargas elétricas. Então, com essa nova concepção do Dr. Kepp, a gente vai ter um modo muito mais amplo de ver as coisas através da energética. Por exemplo, a alimentação não é o que nos dá a energia para realizarmos coisas. Ela apenas faz com que nós captemos essa energia essencial de modo que podemos realizar coisas. Ou uma planta cresce porque energeticamente ela já está delineada para fazer isso. Com isso temos uma amplidão muito maior de conhecimento. A ideia que o Dr. Kepp traz nesse livro Nova Física é muito próxima do atomismo filosófico dos pré-socráticos, né? Então o Dr. Kepp diz aqui o seguinte: estou falando que as células, os sentidos, a inteligência, o corpo em geral, constituem essa energia que vibra de maneira diferente nos vários aspectos do ser. Então ele quer dizer que a matéria e a energia são diferentes vibrações da mesma substância fundamental, né? E essa ideia foi muito distorcida com Aristóteles, quando ele falou que matéria e forma seriam coisas diferentes, e que levou até ao, por exemplo, Descartes dizer que o corpo e a alma eram elementos diferentes, justapostos, né? Essa ideia dualista foi muito perniciosa para o desenvolvimento da humanidade até hoje. Como se sabe, não é? Todas as ciências, como a física e as outras, se originaram da metafísica grega, que era uma espécie de teologia dos gregos. Aliás, a própria filosofia é derivada da metafísica. Então, neste livro, o Dr. Kepp mostra que a metafísica aristotélica tinha algumas inversões que ele corrige. Então, a nova física dele é baseada na metafísica desinvertida. Ou seja, por exemplo, Aristóteles achava que o ato vem da potência. Então, a gente é potencialmente uma coisa e depois se transforma em ato. E o Dr. Kepp mostra que o ato existe por si e a potência é uma estagnação, uma privação do ato. Ou seja, a energia é o que existe por si, e ela não é derivada da matéria. Conforme os físicos falaram agora, então notem o seguinte: não existe só uma força de gravidade.
se houvesse só uma força de gravidade para segurar o ser humano na Terra, então o ser humano ia afundando assim na Terra, né? Só uma força para baixo. Mas essa própria força de gravidade tem uma força de elevação também. A própria gravidade eleva. Então são duas forças. Inclusive, se o ser humano consegue andar sobre a Terra, ter árvores, tudo mais, é porque no próprio espaço tem essas duas energias que aglutinam, né, que seguram todo o material aqui no planeta. Agora eu gostaria de mostrar o seguinte, que existe a força de gravidade e de elevação. Então existe também uma força, essa força chamada na física de nêutron, né, como se fosse uma partícula. Esse nêutron é mais o equilíbrio, quando o indivíduo pega as duas forças em equilíbrio. É por isso que certos aparelhos funcionam, por exemplo, o giroscópio, né? Se o senhor trabalha com o giroscópio e vê como ele funciona, vai ver que a roda central é que traz o equilíbrio entre a força de gravidade e de elevação. Eu tenho aqui um pequeno giroscópio, eu vou mostrar para o senhor. Se ele estiver, por exemplo, assim, ele não fica, né? Não fica assim, de pé. Mas se funcionar o giroscópio, veja, a roda do meio segura a força de elevação e a força de gravidade. Então essa roda no centro que gira é como um peão. É para controlar, né, no equilíbrio, essas duas forças que nós temos. Então nós temos uma força, vamos dizer, depressiva, né, para baixo, e uma força, vamos dizer, agressiva para cima. Então eu vou pôr aí um elemento para mostrar para os senhores, para esclarecer um pouco. Veja aí esse. Em primeiro lugar, energia é tudo que existe, espiritual e material. Então, eu coloco aqui não só o conceito da física que eu escrevi, né, neste livro, A Nova Física, mas também eu tento unir os conceitos que a própria teologia traz, a filosofia, nem precisa ser tanto teologia, que a filosofia traz. Veja em segundo lugar. Sentimento, amor, raciocínio, razão e estética, beleza, são manifestações de energia. Então, nota que a pessoa teria que ter a parte afetiva, né, o amor, em consonância com a razão. Então, o que é o indivíduo equilibrado? É o que tem afeto e, ao mesmo tempo, o indivíduo que age de um modo racional. O indivíduo que age só por afeto, ele, vamos dizer, ele desembesta, né, em qualquer sentido assim patológico, as paixões, e sai fora da realidade. Ou então o indivíduo que tem só razão, vamos dizer, racionalismo, só intelecto, como em geral os matemáticos, né, têm assim essa tendência, então eles ficam só no mundo assim etéreo, de raciocínio. Aí ele cai vamos dizer, no desequilíbrio. Então a estética o que é, né? A junção dos dois, formando assim um elo, e esse elo como mostra a arquitetura, né? Como mostra a geometria, essas formas boas é que mostram o equilíbrio das formas. Se fizer uma forma assim ruim, se fizer um prédio assim, ele cai, é claro, uma ponte assim, ele cai. Então tem que colocar em harmonia para ter equilíbrio, assim como a música, né? Não pode colocar uma música sem melodia, ou então sem ritmo, que aí causa uma distorção no ouvido e a música se torna desagradável. Assim como uma célula doente, uma célula cancerosa, ela sempre é deformada. A deformação produz as doenças. Veja em terceiro lugar. Toda patologia advém pela perda da energia divina.
Eu coloco a energia escalar do Tesla como sendo uma energia divina, porque essa energia escalar é o fundamento de tudo que existe. Através da ressonância, então, pela ressonância, uma energia escalar pode produzir árvore, pode produzir, assim, terra, material, né, terráqueo, pode produzir água, pode produzir também o ser humano, como pode produzir os anjos, as pessoas de alto nível, assim, de equilíbrio. Veja em quarto lugar. A patologia vem pela oposição à energia divina. Pela oposição à energia escalar, né? Se a pessoa recusa essa energia, como é que ele vai ter equilíbrio? Essa energia é o fundamento da sanidade da pessoa. Eu pus energia divina porque essa energia escalar é a base de toda energia que existe. Quinto lugar. A ressonância é um fenômeno ondulatório, energético e não material. Então, veja bem, quando eu falo aqui para os senhores, se a pessoa está numa ressonância igual à nossa, ele tem facilidade de entender. Quando a pessoa é contra esse equilíbrio, quando está muito fora, assim, vamos dizer, do equilíbrio natural, então ela começa a não seguir mais a linha de pensamento, porque ela está fora do equilíbrio, assim, da natureza. Em sexto lugar. O pensamento e o sentimento são superiores ao elemento material, porque a energia constitui a essência. Então, o que eu quero falar com isso, né, é evidente por si que o pensamento, as emoções do ser humano são superiores a dos animais, evidentemente, e também, vamos dizer que os vegetais têm alma. Tudo que é ser vivo tem alma também. A terra tem, vamos dizer, o elemento energético também, né? Agora, veja nesse capítulo uma última sentença. O universo é formado pela ressonância escalar divina, aprisionada no tempo e espaço. Já voltarei.